Hello everyone! Sejam bem-vindos, alunos do 8º ano, à nossa 8ª aula de assuntos de língua inglesa. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o futuro, the future. O simple future, também conhecido como future simple, é um tempo verbal que nós usamos para falar sobre coisas que ainda não aconteceram, certo? Que estão para acontecer ainda. Nós podemos utilizar esse tempo verbal para falar de decisões que estão sendo tomadas na hora que a gente está falando, certo? Enquanto a gente fala, a gente vai tomando decisões do que a gente vai fazer no futuro. Então, a gente pode utilizar esse tempo verbal para isso. Mas, além disso, a gente pode utilizar ele para expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou até mesmo uma oferta. Quando a gente está falando sobre o futuro em inglês, a gente pode utilizar uma das 3 mais famosas formas de se falar sobre o futuro, as mais utilizadas, que é utilizando will, shall or going to, certo? Existem essas 3 formas, mas a gente vai focar mais no will, certo? Nesta aula nós vamos falar sobre o futuro utilizando o verbo modal will. Todas as 3 formas têm suas finalidades para serem utilizadas, mas o will ele vai ser utilizado para indicar uma ideia no futuro que tem um pouco assim de incerteza, certo? Ela geralmente é decidida no momento que você está falando, certo? Então assim, você não estava meio que planejando, mas você falou que vai fazer isso, ok? Isso acontece bastante no nosso dia a dia. Quando você está, por exemplo, em casa e você fala, eu vou beber água, né? Então você vai lá, se levanta. No momento que você estava falando, você decidiu que iria fazer algo no futuro, né? Que iria se concretizar em alguns instantes. Então você pode utilizar o will para essa finalidade, sim, em inglês. Então, a decisão repentina, que é essa que a gente faz na hora que a gente está falando, é uma forma de se expressar com will em inglês. Nós temos um exemplo aqui. I will take an apple. Ou seja, eu vou pegar uma maçã, certo? Essa é uma decisão que ele pode fazer na hora que ele está falando, certo? E ele vai lá e pega a maçã, certo? I will take an apple. Então aí você pode utilizar o will. Mas essa é apenas uma forma de se expressar com will, certo? Você pode se expressar de diversas formas utilizando o will. Vamos ver outros exemplos de situações que você pode utilizar o will em inglês. Você pode utilizar ele para expressar uma noção de futuro, certo? Quando você tem ali uma noção do que vai acontecer. Por exemplo, Our teacher will be absent next week. Nossa professora estará fora semana que vem, certo? Ou seja, essa é uma noção que, por exemplo, é uma informação que os alunos receberam, então eles já têm essa noção de futuro, que na semana que vem a professora deles não estará lá, ok? Então aí você pode utilizar o will. Você também pode utilizar o will para fazer uma previsão, certo? No caso aqui nós temos uma previsão do tempo. It will probably rain today. Então aí nós utilizamos o probably, né? O provavelmente. Então, aí na tradução nós temos irá provavelmente chover hoje, ok? Essa é uma previsão. E você pode utilizar o will neste caso também, ok? Usamos para fazer uma promessa, certo? Então, vamos ver o exemplo. I will always love you. Eu irei sempre amar você. Então, quando você faz uma promessa, o will também ele pode ser utilizado, ok? E por fim, ele pode também ser utilizado para fazer um pedido, certo? Por exemplo, Will you close the door, please? Você poderia fechar a porta, por favor? Então aí também ele pode ser utilizado nessa situação quando se faz um pedido. Pronto, agora que a gente já viu para que a gente usa o will em inglês, né? Quais são as situações em que ele é utilizado? Vamos ver agora as regras de formação do will, de frases com o will, ok? Então ele vai seguir uma estrutura. Primeiro a gente vai utilizar o sujeito na frase, né? A pessoa que a gente está falando.
Depois a gente vai utilizar o will para expressar o tempo futuro. Depois a gente vem com o verbo principal no infinitivo sem o to, certo? Que é a forma base do verbo. É o verbo sem essa partícula to antes, to, ok? E, por fim, o complemento da frase, né? O que você tem para dizer no final, complemento. Então, essa aqui é a estrutura que é utilizada com as frases com will. Vamos ver um exemplo com uma frase. They will buy a new house. Então aqui, né, a gente segue essa mesma estrutura que tem aqui em cima. They sendo o sujeito, eles. Logo em seguida o will, que ele indica o futuro. Em seguida nós temos o verbo principal no infinitivo sem o to, certo? Que é como você encontra os verbos quando você está procurando eles no dicionário, certo? É a forma base deles. O verbo seria to buy, né, que é comprar, mas aqui a gente utiliza ele sem o to mesmo, só o verbo. E o complemento, né, em seguida, a new house, uma casa nova, né? Então aí nós temos a tradução, eles comprarão uma casa nova. Vocês que já estudaram inglês, né, na escola e viram outros assuntos, vocês devem estar familiarizados com a forma contraída, né? A forma contraída que é muito familiar em inglês, né? Porque muitos verbos, eles possuem uma forma contraída. O próprio verbo to be, né? Você pode ali deixar ele mais curto e o mesmo vai acontecer com o will. Você pode também deixar ele mais curto na hora que você está falando e na hora que você está escrevendo. Então vocês viram que a gente utiliza o will depois do sujeito, então você pode colocar a forma reduzida com um apóstrofo e os dois L's, né? Que é os dois L's do will. Então aqui nós temos I will visit my cousin tomorrow e na forma contraída fica I'll visit my cousin tomorrow, certo? I'll visit. Então aí nós temos a forma contraída. A tradução é visitarei minha prima amanhã. Para esse assunto ficar claro mesmo, vamos praticar um pouco, certo? Eu preciso que você pense como essa frase ficaria utilizando a forma futura com o will, ok? Aqui nós temos I drink water every day, né? Eu bebo água todo dia. Então eu quero dizer que eu vou beber água amanhã. Como é que ficaria essa frase em inglês? Eu sei que eu preciso do sujeito, né? O sujeito é I. Aí depois do sujeito, o que eu tenho que colocar para deixar essa frase no futuro? Pensa aí. Will drink, ok? Então, eu coloco logo depois do sujeito o will, né, que é para indicar o futuro, e o verbo que é beber, né, o verbo beber, drink. Aí ele está na forma infinitiva sem o to, né, que é a forma base dele. Vamos tentar com essa nova frase. It is raining now. Está chovendo agora. Tente escrever essa mesma frase no sentido futuro. Vai chover amanhã. Pensa aí como ficaria. Ficaria It will rain tomorrow, ok? Então aí nós temos o sujeito, né? It, logo em seguida will, e o verbo na sua forma infinitiva. No caso, ali estava chovendo, né? Com ing no final. Mas a gente tem que utilizar ele na forma base dele, naquela forma infinitiva sem o to, que é só rain, ok? Aí significa que vai chover amanhã.
Ok, agora vamos ver essa nova frase. We talked yesterday. Nós falamos ontem, certo? Não sei se vocês lembram da forma do passado, né, que a gente utiliza o ED no final. Então ali nós temos nós falamos ontem, certo? Então esse verbo talk está no passado. Eu quero que você agora coloque essa mesma frase no futuro. Nós falaremos amanhã. Como ficaria? A resposta é We will talk tomorrow, ok? Então a gente coloca o will para expressar o futuro e o verbo na sua forma infinitiva sem o to, que é talk. We will talk tomorrow. E aí, você acertou? E com isso nós chegamos ao fim da nossa videoaula sobre o futuro em inglês. Hoje a gente viu o futuro com o verbo modal will, e a gente viu que ele tem algumas funções em inglês. Ele tem ali a decisão repentina, você pode utilizar ele para tomar decisões repentinas, para falar de uma noção de futuro, para fazer uma previsão, para fazer uma promessa, e também você pode utilizar ele para fazer um pedido. Vimos a estrutura dele também nas frases, e hoje a gente só viu frases afirmativas, certo? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode vir aqui e assistir o vídeo novamente, ok? Quando eu lançar a atividade sobre esta videoaula, faça e me mande de volta, ok? É só assim que eu vou saber que você está assistindo e entendendo as videoaulas, beleza? Vejo você na próxima aula. Thank you very much and see you next time.